sei como é que passou. Aí a polícia cercou o viatura. Tinha que acular 5, 6 homens, com parede. Esse andando no meio, porque a barra é pesada. Quando não ia 10 minutos, não tinha vida. A última que eu vi, que eu fui pra casa logo, a última que eu vi, eu tava num cantinho de parede assim longe, aí saiu uma briga assim, mais ou menos assim na pista aí. Que na concha acústica do Centro de Cultura está tendo um espaço de entretenimento com feiras, estandes, restaurante e logo mais, terminando as atividades acadêmicas dessa tarde, haverá uma participação cultural onde todos estão convidados. Hoje, o mel de abelha gera negócios no mundo na ordem de 2 bilhões de dólares. O Brasil é um dos players significativos desse mercado para o ser humano, como também para animais. Então eu agradeço o convite mais uma vez de estar aqui e espero trazer algumas coisas para vocês em relação aos outros estados do Brasil que estão trabalhando também nessa atividade. Eu considero esse congresso de extrema importância porque vocês, né, eu considerando que vocês sejam os exemplos para o resto do país, vocês têm o grande desafio de nos passar os conhecimentos e os avanços que têm acontecido aqui. Então, muitos de vocês na plateia podem ter vindo na expectativa de receber conhecimentos, isso é ótimo. Mas especialmente estamos aqui para trocar as experiências e nós vamos levar muitas coisas daqui com certeza. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada ao professor Carlos Alfredo, professor Rogério, professora Ana, pelo convite especialmente feito a mim. E eu vou agora passar então a administração de alguns dados que eu consegui coletar nesse período. A abelha de vocês, com a abelha que ocorre especialmente aqui, que é a Urussu verdadeira ou a Melipona scutellarius. A professora Ana não gosta que eu fale isso, mas foi ela que me incentivou e me introduziu a esse mundo espetacular das abelhas sem ferrão. Porque eu sou alérgica à abelha com ferrão, então a minha alternativa ficou a abelha sem ferrão. E foi ótimo conhecer que existe abelha sem ferrão no Brasil. Eu era tão ignorante em relação às abelhas que eu nem sabia que existia abelha sem ferrão. E eu pensava, como é que esse povo tirou cada ferrãozinho de cada abelha, né? Mas descobri pela abelha da Bahia que, na verdade, essas abelhas estão aqui muito antes de nós estarmos aqui. E por isso mesmo nós temos que conhecê-las e nós podemos tirar o proveito desse recurso que nós temos no nosso país. E quando me convidaram para vir fazer essa palestra, me colocaram um desafio muito grande. Gislene, nós gostaríamos que você fizesse e apresentasse dados de um diagnóstico da meliponicultura nacional. E eu pensei assim, bom, aonde que eu começo? Eu sou mineira, trabalhei uns 8 a 9 anos aqui na Bahia, com abelhas da Bahia, apesar de não ficar fisicamente aqui. E hoje estou no Amazonas há questão de 6 anos. E falar da meliponicultura nacional é um desafio muito grande, porque nós temos, desde que eu me introduzi nesse mundo das abelhas, nós temos tido uma dificuldade muito grande em relação aos criadores de abelhas sem ferrão, de nos conhecermos, de nos integrarmos e, de fato, nos registrarmos, né? Como tem a organização, já de muito antes adiantada, do pessoal da apicultura.
porque há um cadastro nacional, existe uma confederação nacional, e nós, na verdade, estamos aprendendo, estamos caminhando ao lado da apicultura, no sentido de nos fortalecermos. E quero realmente que a gente avance muito mais nisso. Mas talvez a expectativa de vocês seja que eu apresente dados muito consolidados em relação a isso. E vou, de fato, mostrar mais uma vez a nossa realidade, que precisamos nos conhecer melhor, precisamos realmente provocar esse registro, esse cadastro, esse censo, trazer essas informações de maneira a unificar a nossa atividade, os nossos criadores, para que a gente possa ter dados melhores e mais aprofundados em relação a isso. O próximo, por favor. Normalmente, quando a gente participa de lista de grupo na internet, todo mundo quer falar e todo mundo quer se expressar e quer contar a sua experiência. E talvez por eu não ser tão conhecida assim, não me responderam na altura que eu imaginava que me respondessem. Bem, aí eu pensei em uma outra alternativa. Vocês devem conhecer, muitos de vocês, que o Brasil está iniciando um programa de preservação, manejo de polinizadores. E é um programa internacional, inclusive. Então, essa iniciativa brasileira de polinizadores já tinha passado uma espécie de um questionário entre as pessoas interessadas em abelhas, para saber o quanto elas conheciam. Cada membro da mesa terá em torno de 15 minutos para apresentar os seus trabalhos. Então eu começo com o professor Rogério, que falará sobre manejo de abelhas nativas, lembrando que ele é um dos que está oferecendo um mini curso sobre manejo de abelhas sem ferrão. Professor Rogério. Bom dia. Nosso trabalho hoje aqui, nós vamos mostrar exatamente a parte prática, né, que interessa diretamente à criação racional. Porque normalmente a gente tem visto que essas abelhas têm se tratado bastante na parte de conservação. E nosso enfoque aqui vai ser voltado basicamente para a criação racional, com esse mundo das abelhas, para a partir daí procurar desenvolver a verticalização, né, que só é possível quando a pessoa já tem alguns conhecimentos básicos e iniciais. Mas um grande problema que ocorre nessa criação dessas abelhas são esses aqui. Primeiro, a falta de conhecimento sobre a espécie. E através da observação disso aí, você consegue elaborar todas as atividades dos seus resultados para abelhas sem ferrão, de acabar gerando problemas para que esse produto entre no mercado, já é uma preocupação das áreas organolépticas e nutricionais. Então, o apicultor tem que ter cuidado para... Tenho observado que é a desqualificação do produto. A atividade, ela não é nova, ela, como o Rogério falou anteriormente, ela vem lá dos índios, antes mesmo dos portugueses chegarem aqui. Portanto, ela já deve ter mais de 500 anos, certo? Mas, infelizmente, os estudos nessa linha de análise de mel, de conservação de mel, de comercialização de mel, ela ainda é incipiente, tem poucas informações, considerando principalmente o número de espécies, como o Bruno falou. Então, essa questão da desqualificação do mel nos preocupa bastante, principalmente quando a gente se aventura para comércios ou para mercados que ainda não tem, nem conhece o produto. Então, a gente já tem notícia de gente que está vendendo mel para o exterior, sem uma qualidade definida, sem um padrão definido. E isso é, a princípio, interessante, porque abre fronteiras comerciais, mas é também preocupante, porque se a gente não conhece o produto, essa euforia inicial pode fechar as portas para a gente no futuro. Então, é um mel que todos nós sabemos das qualidades, ele é bem diferente do de apis, tem características específicas que precisam ser estudadas antes de a gente partir para a grande produção, no sentido, principalmente a exportação desse produto. É uma preocupação que a gente tem, porque não basta simplesmente pegar uma garrafinha daquela e mandar para o Japão, mandar para a Europa, seja lá para onde for. É preciso efetivamente conhecer as características. É por isso que o esforço da pesquisa hoje, isso não é só aqui na Bahia, em todo o país e até em países da América Latina, como o México, como Venezuela, está se voltando no sentido de estabelecer critérios. Não é fácil, o Bruno já retratou isso para vocês, e tem a questão de possivelmente de definir isso por grupos de espécies. Vai ser difícil fazer um padrão único e também vai ser difícil fazer um padrão por espécie. Possivelmente nós vamos ter grupos disso aí. Então, é interessante que vocês tenham muito cuidado. Eu tenho experiência de coleta de mel no Tocantins, no Maranhão,
aqui em Pernambuco, aqui na Bahia, que o pessoal simplesmente derrama, deixa o mel escorrer por diferentes tipos de caixa. Quem conhece a caixa da Jandaíra sabe que tem uma caixa comprida, o pessoal escorre. Normalmente dentro dessa caixa tem baratas, tem teia de aranha, às vezes até sardãos, lagartixas, né? Excrementos, e o mel passa ali, que é uma beleza, lava tudo, lava a colônia, né? Depois o sujeito filtra, tira aquelas impurezas maiores, aquelas partículas maiores, e você vê um mel como o Bruno apresentou aí, beleza. Mas ali dentro, meu amigo, tem uma série de esporos, tem uma série de bactérias que pode provocar a deteriorização do produto, que com certeza isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, e prejudicar a imagem de um produto que é nobre. Ainda temos um produto nobre, precisamos trabalhar de forma eficiente para poder agregar valor a esse produto e conseguir o mercado que ele realmente merece. E a última interferência, ainda relacionada à desqualificação do produto, é com relação à higiene. Apesar dessas abelhas serem relativamente mansas, não trazerem nenhum problema para vocês fazerem o manejo de coleta, eu acho que a gente vai ter que pensar sim em algum sistema de vestuário, né? Luvas, alguma coisa na hora desse procedimento, porque normalmente a gente vai trabalhar com as mãos, não tem jeito, você vai meter a mão lá dentro, você vai usar seringa, vai usar bomba, vai abrir caixa, tem a parte do batume que cai nos potes do mel, então a possibilidade de contaminação é elevadíssima. Todo cuidado, apesar de ser mansas, é pouco.